Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Eu, Paulo Silva, e a minha colega, jornalista e editorialista Shirley Marciano, cá estamos diretos dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDI-CT, para apresentar o Clique Jornal aqui da Rádio CT. E a nossa função, a função da Rádio CT, é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa do rádio web que o SINDI-CT propõe, um link entre trabalhadores e sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação e, é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. É muita coisa, muita coisa. Bom, o programa de hoje vai destacar a ciência e a tecnologia, lembrando que o Parque Tecnológico aqui de São José dos Campos recebeu o Centro Tecnológico 2, onde esteve lá a Shirley Marciano, para a cobertura da visita do ministro Aldo Rebelo da Ciência e da Tecnologia, que esteve conosco, esteve ele, o vice-governador do estado, para a implantação de mais um centro dentro do Parque Tecnológico aqui de São José dos Campos. O Parque Tecnológico, que já faz parte do Sistema Paulista de Parques Tecnológicos, que está localizado aqui na rodovia Presidente Dutra, no distrito de Eugênio de Melo, num terreno de aproximadamente 1.200.000 metros quadrados. É uma área construída que é superior a 36 mil metros quadrados. E agora foi inaugurado mais um centro. Shirley Marciano, que você esteve lá. Boa tarde, Shirley. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos. Na verdade, a gente nem foi tanto para isso lá, né? A gente, na verdade, precisava ter esse primeiro contato com o novo ministro, Aldo Rebelo. A gente já tinha contato com o Raul, porque ele já tinha sido ministro, e ele estava lá apresentando tudo, falou bastante. Nossa, acho que ele falou mais de meia hora lá pro pessoal, né? E estava presente todo o pessoal lá. E a gente conseguiu algumas coisas, a gente vai estar divulgando no jornal as declarações que o ministro fez. A gente perguntou para ele sobre a ACS, né? Que é essa parceria Brasil-Ucrânia. Aí ele deu lá a sua declaração, só que eu quero deixar meio que na surpresa, para dizer para divulgar o que ele disse. A gente perguntou para ele também sobre o futuro do Programa Espacial Brasileiro, que afinal de contas é o que mais interessa a categoria, né? Porque hoje, Paulinho, você sabe que o orçamento aqui no Brasil para essa área é de 122 milhões. Poxa vida. É pouco. Porque se for na Índia é 1 bilhão e na China 3 bilhões. Então a diferença é gritante. É uma diferença muito grande. Então, se o pessoal fala assim, mas por que a gente está tão atrasado? Tem evidências, né? Se você não investe, você não vai ter resultado, né? Bom, começou pelo menos o investimento. É o que tem, é muito pouco ainda, né? Então a gente questionou isso, aí ele deu uma declaração lá, disse que para ele é muito importante essa questão, é uma das mais importantes do país, que tem que desenvolver o país, etc, etc. E disse mais umas coisas a mais que a gente vai deixar na surpresa, a gente colocar no jornal, né? Mas é isso aí, a gente conseguiu falar com ele, só eu e mais uma pessoa do Vale lá conseguiu falar. Xandô, gente boa, hein? Olha, o interessante é que o ministro Aldo Rebelo, que participou dessa inauguração do Centro Empresarial, é o Centro Empresarial 2 aqui do Parque
Tecnológica de São José dos Campos, ele veio chancelar esse complexo que abriga empresas de base tecnológica e, como você falou de investimentos, recebeu lá 7 milhões e 100 mil reais da FINEP, de acordo com o ministro, que ele nos falou, a investir essa foi a palavra forte do ministro, investir em inovação, mantém a indústria de vanguarda e também a capacidade de produzir e exportar produtos de alta tecnologia. Pelo que você viu lá, pelo histórico dos empresários que estão lá, vai nascer alguma coisa de sensacional aqui em São José dos Campos, como teve um garoto aqui do Vale, ele apareceu na revista Forbes como um dos jovens mais influentes do Brasil, porque ele inventou um sistema que foi o PayPal, a maneira de você fazer pagamento eletrônico. Deu para sentir que vai acontecer uma invenção genial aqui no Vale do Paraíba? Olha, Paulinho, eu acredito que o Vale, a gente tem muitos frutos para dar. Porque aqui foi plantado muita coisa. Então, aqui é uma região de tecnologia que tem essa vocação. A gente tem que continuar incentivando, porque as pessoas gostam. Então, é uma coisa que está incutida na nossa raiz. Então, você vê, tem a ETEP, que ali é ensino técnico, mas o pessoal ali já sai com aquela vontade de fazer engenharia, de querer avançar. A gente tem o ITA, tem Embraer, tem o INPE. Tem tantas fontes de inspiração aqui no Vale do Paraíba que não é possível que não apareça. Quer dizer, tem as pessoas brilhantes, só precisa de oportunidade, né? Então, eu acredito sim que tanto o Parque Tecnológico, que vem engrandecer a nossa cidade também, né? Vai ser um importante fator de fomento da tecnologia. Bom, como eu citei, Shirley, o garoto que inventou a forma de pagamento é o Henrique do Bugras, tem 19 anos apenas, ele juntamente com o amigo Pedro Franceschi, um amigo de 18 anos, eles inventaram, eles criaram uma empresa de pagamento online aqui, mas tão boa quanto as já existentes, as mais conceituadas no planeta. Então, mostrou o seguinte, que São José dos Campos agora tem tendência, a criançada, que 19 anos é um menino, 18 mais ainda, não é? Já estão criando tecnologia. E esse Parque Tecnológico 2 vai incentivar a criação, o nascimento, o surgimento desses gênios da eletrônica? Ou da tecnologia? Da tecnologia. É um centro empresarial, né? Então, lá vai poder se instalar até 50 empresas, né? De fomento de tecnologia. Isso que é legal. Na verdade, são empresas que se instalam lá e lá elas desenvolvem tecnologia. Geralmente são os jovenzinhos, mas tem as pessoas que já têm uma experiência, que são elas que, na verdade, vão dar aquele start inicial, né? Que elas já têm um acúmulo de informação, de conhecimento, né? Então, sem dúvida que vem engrandecer a nossa cidade, sim. Bom, para finalizar essa questão aqui do Henrique e também do Pedro, o Henrique foi incluído na lista da Forbes, no seleto grupo que acontece após o rapaz faturar um prêmio em Harvard, que escolhe as mais inovadoras empresas no setor de pagamento online. Essa que o Henrique criou juntamente com o Pedro é a Pagar.me, Pagar.me, que deixou para trás as companhias renovadas na área como a gigante PayPal. Então, a gente nota que a inauguração desse Centro Empresarial 2, esse investimento de 7 milhões e 100 mil da Finesp, como disse o Aldo Rebelo... FINEP, perdão. Ele diz que investir em inovação mantém a indústria de vanguarda e a capacidade de produzir e exportar produtos de alta tecnologia, Shirley. É verdade, acho que todo mundo tem que se unir. Eu acho que não pode privatizar essa parte de tecnologia, não pode ser exclusiva das empresas, né? A gente tem tecnologias que são mais críticas, né, que eu acho que não pode abrir, porque senão daqui a pouco a gente não consegue ter domínio das informações, né? Hoje tudo vaza, né?
Então, mas eu acho sim importante que as empresas elas possam participar e fazer parte disso tudo aí. Bom, palavra do ministro Aldo Rebelo, que deixou o empresariado do setor tecnológico bastante à vontade, esperançoso, Shirley, foi que ele ressaltou a importância do Ministério da Ciência e Tecnologia de apoiar as iniciativas que promovam o desenvolvimento de produtos e técnicas inovadoras para o mercado. Explicou ainda, segundo informação que chega, o ministro Aldo Rebelo, que investir nessas atividades de pesquisa vai aumentar a competitividade do país e gerar mais emprego, que é o que a gente está precisando, né? Ah, é verdade, Paulinho, precisa urgente. Agora você vê, a gente lendo a história do mundo, assim, é como eles tinham uma dificuldade de se relacionar, porque era tudo distante um do outro. Cada país, cada localidade, assim, eles tinham vários inventos, né? A pessoa inventava como que a gente faz uma arma, como que a gente faz uma estrada, como que a gente constrói. Então, os mestres da engenharia naquela época. Então, quer dizer, as pessoas tinham muito isso na cabeça de que elas tinham que criar e desenvolver os seus produtos porque era uma coisa de necessidade. Eles não podiam obter de um outro por uma questão logística e de comunicação também. Então, hoje parece que a gente se desapegou dessa necessidade. Só que, na verdade, hoje, isso é mais do que importante, porque além de você ter a própria utilização da tecnologia, você pode ganhar dinheiro com a tecnologia. Hoje o Brasil não aprendeu ainda a ganhar dinheiro com tecnologia. E a gente tem um puta de um potencial. Então, todo o dinheiro que investir, de uma moeda que você coloca lá, quantas você pode colher de volta? É muita coisa. Por isso que os Estados Unidos investem tanto. Investem muito, né? Muito. Em tecnologia. Bom, e aqui para a gente tem que ter a tecnologia da informação. Passando, e a Rádio CT, ela tem sido citada em todos os setores políticos, sociais, sindicais, como o sindicato que mantém a tecnologia da informação a favor da comunidade. Quer dizer, traz, no mesmo momento que fala com o ministro da Ciência e Tecnologia, fala com um consertador de brinquedos, como é o Silvio Silveira, que esteve aqui adorei conosco. Ele. Uma coisa diferente, não é uma ciência pura, mostrando todo mundo é uma engenharia, né? Um objetivo. Engenharia. É uma engenharia dos brinquedos, porque você viu, ele fez vários cursos técnicos de mecânica, porque ele mexe com a mecânica dos brinquedos. Então é muito legal. Eu nem sabia que existia aqui em São José dos Campos. Eu acho que foi uma super entrevista. Um adorei. Hospital diferente, não é? Bom, então, gente, isso é tecnologia da informação que a Rádio CT apresenta para o mundo, que pode ser definida como um conjunto de todas as atividades e soluções providas por recursos da computação aqui, não é? Toda uma rádio mostrada para o Brasil inteiro. O Brasil inteiro nos ouve através da tecnologia da informação, Shirley. É verdade, né? Porque a gente está, afinal de contas, numa rádio web, né? Graças à tecnologia, nós estamos conseguindo falar para milhares de pessoas. Milhões de pessoas. É verdade. Tem um texto que fala... Mas ele tem esse potencial, né? Qualquer pessoa que potencial. queira entrar lá no nosso endereço, ela vai ouvir a rádio, independente de onde ela esteja. É verdade. Então, olha, tecnologia da informação são soluções providas por recursos de computação que está visando aqui permitir a produção das reportagens, a transmissão, o acesso, a segurança, o uso dessas informações. Na verdade, as aplicações são para chamados TI, né? Que é tecnologia de informação, que são tantas. E a Rádio Web do CINDCT mostra isso, trazendo informação, como você traz aqui, o jornal do CINDCT, que trouxe aqui a edição de número 35, agora de março, que os movimentos sociais saíram às ruas para barrar tentativas de golpes, e a gente vai falar disso daqui a pouco. E também, estamos esperando a Amélia Naomi, né? Que eu falei agora com o assessor dela. Ele disse que ela estava saindo de um evento e o motorista tinha ido buscar ela para trazer para cá. Vamos ver, vamos aguardar, né? Vai ser no segundo bloco. Ela está aqui com a gente. Amelinha, você tem que mudar de carona. Ela sempre pega carona com Barrichello, agora está pegando carona com Felipe Massa. Está chegando aí a Amélia Naomi. Um instante só, a gente volta já. A ex-presidente da Câmara, atual primeira dama do município aqui de São José dos Campos,
está aqui exatamente para falar com a população sobre tantos assuntos importantes para a comunidade. Um instante só, o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. E lembrando que a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação, nesta evolução natural e gradativa que o Rádio Web do SINDCT propõe o link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada, com informativos relevantes à sociedade. Nesse momento, a nossa entrevistada de hoje, que vai bater um papo com o senhor e com a senhora, você internauta do mundo todo, ela é assistente social, foi líder estudantil, participou do congresso ainda da fundação da Central Única dos Trabalhadores, foi eleita diretora do sindicato dos metalúrgicos e, a partir daí, a Amélia Naomi foi 7 vezes vereadora aqui em São José dos Campos e ocupou o mais alto cargo do Legislativo, que é a presidência. Amélia Naomi, vereadora de São José dos Campos. Boa tarde, Amélia. Boa tarde. Que alegria recebê-la aqui na Rádio CT. Obrigada, e você de fato conhece a minha história bastante. Isso até pelas atividades políticas, seu trabalho nas rádios, seu trabalho jornalístico é bastante importante. Mas parabéns. Eu lembro até da máquina, sua máquina fotográfica, que sumiram. E até hoje não apareceu uma máquina fotográfica quando você fotografava os movimentos. Naquela época que digitalizar era a coisa mais difícil, né, Amélia? Verdade. Isso. Amélia, é o 7º mandato como vereadora? 7º. Esse último, quantos mil votos reconduziram a Câmara de Vereadores? Acho que por volta de 7 mil, 8 mil, não tenho um mais número. ou menos de 7 a 8 mil. Das conquistas que o cargo lhe proporcionou, uma delas foi a questão do Hospital da Mulher,
a maneira com que a empregada doméstica tem os seus direitos, e você tem trabalhado em cima disso. Continuo trabalhando. O meu trabalho com as domésticas é de orientação. A gente, no nosso planejamento, quando a gente discutiu as mulheres e o trabalho, nós identificamos que essas mulheres trabalhadoras domésticas não têm nenhum tipo de organização e de sindicato. Então, coube, assim, a gente definiu que faríamos esse trabalho. Então, coube ao meu mandato a fazer um trabalho sistemático de 2 em 2 meses. A gente vai até a rodoviária, até os pontos de ônibus, para orientá-las, né, porque elas, para ter acesso à informação, como o jornal do SINDCT, né, é mais simples, entrega dentro ou do CTA ou do INPE, né, ou na portaria, mas as trabalhadoras domésticas não. É um trabalho, e infelizmente, sem organização ainda, né? Enclausuradas, né? Que chega cedo, é a primeira a chegar e a última a sair. Amélia, a Câmara dos Deputados e a presidente Dilma acabou aprovando e assinando o pedido de urgência para aquele projeto que tipifica o feminicídio como homicídio qualificado e também inclui no rol de crimes hediondos. Foi uma vitória para as mulheres organizadas? Foi uma vitória para o movimento de mulheres, porque todo dia nos jornais tem um homicídio ou 2 homicídios. Então, essa tipificação é bastante importante, porque tem o corte de gênero, tem bem essa lógica mesmo do poder e dessa visão que a gente, infelizmente, os homens têm sobre as mulheres. Amélia, eu estava vendo uma pessoa comentando pelo Facebook, dizendo assim, mas para que tem que ter uma lei dessas, sendo que a morte ou a violência contra qualquer outra pessoa tem que ter o mesmo valor, não precisa ter uma lei específica. Mas é que morre um número muito maior de mulheres. Hoje nós temos a cada 5 minutos uma mulher só é vítima de violência doméstica. Então, isso foi uma pesquisa. No mundo inteiro, as mulheres são vítimas de violência. Então, é necessário ter, sim, uma política para isso, um olhar para isso, um cuidado. É necessário romper essa lógica, né? E só é rompida com a educação, com formação, né? Com militantes, até para que a gente consiga dar o salto de qualidade. Há muitas mulheres que estão assim num processo até de libertação, não conseguem em função da visão histórica de que o casamento é único, então, e aceitam apanhar e ser agredida todos os dias. E a agressão à mulher não é só a agressão física, né? É a agressão psicológica, né? Então, tem vários tipos de situações que precisa dar o salto de qualidade, e elas têm que saber ter referências de que elas podem e devem, né, mudar essa realidade. Então é mais uma medida protetiva aí que vem a melhorar a vida das mulheres no país. Bastante. Eu acho que o Brasil tem sido uma referência com a Lei Maria da Penha. A ONU, toda vez que apresenta nas discussões de propostas de afirmação das políticas de gênero, a Lei Maria da Penha tem sido uma referência. Ela fica em 3º lugar no mundo inteiro como uma lei bastante importante de combate à violência doméstica. No ano passado, em 2014, foi criado o atendimento à mulher, diz que 180. Chegou a informação, Amélia, que foi atendido lá 485.105 atendimentos foram registrados lá. Uma média de 40.425 atendimentos ao mês e 1.348 atendimentos ao dia. Quer dizer, uma cidade tecnológica como São José, uma cidade culta, de gênios, de poetas, ainda na obscuridade das casas existe essa violência tão gritante assim? Existe. E na campanha do número 180, São José é parceiro. A Secretaria de Cidadania assinou uma parceria com o governo federal e os nossos ônibus têm um adesivo do número 180. Todos os ônibus municipais têm esse número. Na Câmara Municipal, a gente pôs também nos carros,
né? Até para as pessoas, quando precisar de ajuda, saber que se ela não tiver um amigo, ela telefona, e esse telefone é gratuito. Ele funciona no final de semana, ele funciona à noite, e ele, além desses números todos que você apresentou, ele salvou várias vidas por orientação. Tem mulheres que telefonam, estão no banheiro apanhando. Eles já conseguiram, em alguns casos, acionar a polícia. E fazer um flagrante. Fazer um flagrante, isso de Brasília, não é sempre, mas em casos de risco de morte, o número 180 tem cumprido um papel bastante importante. Em comparação, nós falamos aqui, Shirley, para você ter uma ideia, de 2014, 485.105 atendimentos. Em comparação ao ano anterior, 2013, o Ligue 180 participou teve um aumento de 50%. Olha que bom, né? Quer dizer... A gente pensa assim, não é que está aumentando a violência. A gente quer pensar que as pessoas estão mais informações. Procurando mais ajuda, né? Olha, interessante isso. Amélia, agora, o Hospital da Mulher. Bom, agora, o que é feito assim, após o Ligue 180, é encaminhado para a delegacia? Eles fazem, é feito um relatório e vem para a delegacia, vem de Brasília para a delegacia. Mas o 180 é direto em Brasília? É Brasília. O número 180 é um disque denúncia nacional que atende o Brasil inteiro e orienta as mulheres do Brasil inteiro. São pessoas especializadas na área de combate à violência doméstica e elas orientam, acionam as delegacias, mas fundamentalmente a orientação. Esses homens, os causadores disso, irmão, pai, marido, namorado, amante, colega, ele precisa do quê? Punição ou tratamento? Porque quando se chega num número desse, numa época dessa, a gente vê o seguinte, o cara só pode estar doente. As duas coisas, né? Depende de caso a caso, é punição e outros é orientação. A Lei Maria da Penha, ela é completa nesse sentido, porque ela também prevê que os homens podem ser reeducados, né? Então, acho que é uma medida que a gente tem que apostar que as pessoas podem e devem mudar. Agora, o machismo é uma realidade, infelizmente, e ela é cruel, né, para as mulheres. Os dados estão aí, o número de mortes que a gente tem todos os dias. Então, acho que a luta do feminismo é uma luta permanente, né? Constante e permanente. Então, às vezes tem tópicos que você pensa, Shirley, nossa, já está desatualizado, você tem que retomar aquela discussão e voltar de novo, porque é um ciclo mesmo, né? Então, é um processo. É verdade. Esses dias eu vi um comentário de um menino, assim, devia ter uns 18 anos, falando assim, também vocês querem eleger uma mulher presidente? Eu falei, como assim, né? Quer dizer, é o que ele escuta em casa. Certamente. E olha a idade dele, né? Se fosse uma pessoa com 90 anos, né, falando uma coisa dessa. Coitadinho, não tem ideia do que nós passamos, né? Quanta cotornada na boca do estômago eu já levei. Paulinho. Eu ia falar que o Paulinho bate mulher, né? É verdade, ainda tem mais essa. Já levei muita cotornada na boca do estômago. Amélia, Oi. A plenária regional das mulheres negras aqui do Vale do Paraíba tem mais esse agravante, além das mulheres em si, mais as mulheres negras que são mais descriminalizadas ainda. São, né? Isso pela lógica, porque a falta de oportunidade que os negros têm no Brasil é muito grande. Então, por isso que hoje nós temos políticas de cota, né? Por isso nós colocamos com a política do ProUni e com a questão com o corte de negros, nós conseguimos colocar vários estudantes nas escolas, nas universidades. Agora, a mulher negra trabalhadora, ela tem o mesmo problema, que aí ela tem a dupla jornada de trabalho e a tripla, que é a discriminação. Amélia, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já, mas para continuar falando de Amélia Naomi, falando também das mulheres, final do mês de março, e falar de mais mulheres no poder. Você quase chegou lá ou está lá já como terceira
terceira suplente de deputada federal, é isso? Terceira, mas não estou lá, não. Estou quase. Aqui em São José. Tá no caminho. Existe uma mobilização pela reforma política para que tenha mais mulheres no poder, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, depois dos nossos institucionais, com a vereadora Amélia Naomi. Ela é vereadora do PT aqui de São José dos Campos, na Rádio CT. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, com a vereadora Amélia Naomi, do Partido dos Trabalhadores aqui da cidade de São José dos Campos. Amélia, e eu quero registrar aqui a nossa audiência espalhada por este Brasil afora. É muita gente que está nos acompanhando, o SINDCT aqui, o SINDCT, o DCTA, o INPE de São José, o INPE de Cachoeira Paulista, é muita gente que está, né, nos acompanhando. Vou registrar aqui: INPE DCTA, CPTEC em Cachoeira, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, está te ouvindo lá no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, CLA em Alcântara, no Maranhão, Centro de Lançamento de Alcântara, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, nos ouve lá o CPTEC de lá, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, e mais a Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro, com endereço em tudo, Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso. Nossa, eu queria cumprimentar todos eles, dizer que meu mandato está aí à disposição, mas dizer que é importantíssimo o trabalho que o INPE faz, então, que seus servidores estão prestando, tanto do ponto de vista da tecnologia, mas também do ponto de vista do dia a dia nosso, que é a previsão de tempo, que isso hoje, acho que com o passar dos anos, quando eu iniciei, a previsão de tempo era uma coisa distante da população. Hoje ela é tão presente para os agricultores, para várias outras pessoas, faz parte do cotidiano. Então, parabéns a todos os trabalhadores do INPE por esse belíssimo trabalho. Que bom. Amélia, teve uma íntegra aí, coleta de assinaturas pela reforma política que foi iniciada aqui em São Paulo e todo o Brasil, né? Que ponto está
a coleta de assinaturas para esta reforma política e como é essa reforma? Tem uma grande divergência da pauta que o Congresso Nacional está apresentando da reforma política. Não é a reforma política que a Câmara de Deputados está querendo fazer. Nós queremos fazer uma reforma política com uma mudança radical do ponto de vista de garantir à população uma representatividade maior, com financiamento público de campanha, né, com lista, a lista, e eu defendo a lista uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, né, a votação por chapa. Então, os itens que a gente quer propor... Seria uma lista fechada, então? Lista fechada. A lista fechada por partido, e o partido... Aí você escolhe um homem e uma mulher, que é a nossa proposta. Dentro da ordem, né? Porque acho que é por ordem lá. Por ordem. E você acha que unificar as campanhas, tanto de presidente e prefeito, que é o que eles estão propondo lá, você acha uma boa? Olha, eu não tenho opinião sobre isso. Acho que essa agenda eleitoral ela é pesada, todos de 2 em 2 anos. Né? Pesada e cara, de 2 em 2 anos. Então, a unificação pode ser uma saída. Mas, assim, eu não tenho uma segurança para dizer, não, isso é o melhor. Não Tem sei. Que ser fruto de discussão mesmo, né? Tá faltando. Porque ela é pesada e é cara, mas, por um outro lado, você também não tem... A minha grande dúvida é você ter a unificação de períodos e você tem uma... dependendo da conjuntura, você fechar muito os municípios, estados e tal, e ter uma homogeneização. Por exemplo, eles falam que uma das críticas sobre essa proposta seria assim, que seriam 5 anos, não teria mais reeleição, seriam 5 anos de mandato. Sim. Então, a cada 5 anos, só que a gente se lembraria que política existe, digamos assim, para quem não acompanha. Né? Se você tem eleição de 2 em 2 anos, os municípios, tanto do governo do estado ou governo federal, acabam sendo pressionados por uma agenda de prestação de contas, né? Então, isso facilita muito mais para a população. Mas existe um estresse da agenda eleitoral. Amélia, aqui no estado de São Paulo, na última eleição, o estado de São Paulo tem 70 representantes, desses 70, apenas 6 mulheres. O que é que falta? Ou é reforma política, ou é engajamento, para que eleva reforma política, porque as mulheres não conseguem disputar nesse processo eleitoral pesadíssimo, duríssimo, caríssimo. São poucas mulheres que vão conseguir disputar esse processo. Então, é por isso que o número reduz. Em vez de a gente aumentar, apesar de toda a política que a gente fala... que a gente faz de uma maior representação das mulheres no poder, elas, na hora da eleição, é muito difícil, porque o processo eleitoral é muito duro. Sem dúvida, você mesmo que é mãe, que é esposa, que já é vó, né? Então, tem uma dupla jornada aí, trabalha na Câmara, tem reuniões à noite, etc. Então, para a mulher, isso é duríssimo, né? Então, você tem que adequar tudo isso também e tentar ver isso, consolidar com a vida da mulher, né? Não, mas para a Amélia é fácil, porque ela tem um filho cozinheiro, né? Que pode chegar em casa, almoço, ou o jantar já está pronto, pelo menos. Bom, Amélia, reforma política vai mexer... Falaram um tanto de reforma política e, de repente, o Congresso mesmo ficou engessado, vai mexer com o interesse deles. O que é que deve ser feito? Mobilização da sociedade, né? O que o Sindicato de Ciência e Tecnologia faz, quer dizer, de fazer o debate, dos movimentos sociais que estão recolhendo assinatura, dos partidos políticos que entendem que é preciso ter uma representação mais qualificada. Acho que tudo isso soma e não deixa os deputados votarem isso no Congresso de uma forma autoritária, porque agora a composição da representação daqueles que devem fazer a reforma política não tem sido uma representação igualitária a todos os partidos. O meu partido, o PT, ficou praticamente fora. Nós que temos toda uma plataforma de reforma política
Então, acho que isso só vai mudar com a pressão popular. Bom, então tá aí. Fala em pressão popular, Amélia, o seu mandato como presidente da Câmara de São José, foi um momento especial na sua vida? Chegou num ponto de equilíbrio? Não, eu tive, como presidente da Câmara, eu tive um mandato com uma plataforma que eu defendia, porque como eu estou há alguns anos na Câmara, consegui apoio de todos os vereadores, implantei a TV Câmara. Além de implantar a TV Câmara, nós fizemos várias comissões na Câmara e democratizamos todo o processo interno, fizemos audiências públicas, várias, abrimos as comissões para ter debates nas comissões. O pessoal do sindicato aqui de Ciência e Tecnologia sabe que o mais importante do Congresso Nacional são as comissões, né? Então, as nossas comissões também tiveram uma representatividade maior, e eu fiz a Comissão da Verdade, né? Nós colhemos assinaturas, fizemos uma agenda, terminamos, estamos agora para concluir o livro, né? E sairá o livro, que é um livro dos depoimentos de todos que fizeram, que participaram efetivamente desta agenda que a Câmara fez. Mas nós também, além do livro, enviamos para a Comissão da Verdade Nacional todo o relatório dos depoimentos, que foi bastante importante. Inclusive, a gente fez a cobertura aqui, Paulinho, não sei se você sabe. Claro. Porque tinha a participação do pessoal do ITA, né? Do ITA e do INPE. Então, do INPE não, do ITA. Então, aí a gente fez umas matérias, inclusive foi muito bem organizado, foi fácil de encontrar, porque colocar no YouTube lá a íntegra das entrevistas, das conversas, e aí a gente conseguiu entrevistar algumas pessoas também. Foi bem bacana o processo. A gente conseguiu fazer uma matéria bem rica. Do ITA, todos eles que são anistiados, o depoimento, eles foram anistiados. No dia da anistia, quem esteve lá foi o vice-presidente da República, né? De tão importante foi esse ato. Mas depoimentos pessoais eles fizeram aqui na Comissão de São José. Então, eles vieram do Rio de Janeiro, de Florianópolis, vários deles viajaram, se prepararam e fizeram esse depoimento, que é um depoimento histórico. Tenho certeza, ele está aberto ali na Câmara, mas que vai servir para muitos pesquisadores, historiadores, para discutir um pouco o que foi o ITA na década de 60, no golpe militar. Né? Amélia, a Comissão da Verdade aqui de São José dos Campos colheu dados e depoimentos, então, de perseguidos políticos durante a ditadura. Agora, foram 10 audiências públicas? Eu acho que foi 10, eu não estou com os números aqui. Agora, eu acho que eu contei 9, mas parece que tinha uma que eu tinha perdido, então foram 10. O maior ineditismo, então, foi o setor de ciência e tecnologia, que durante o governo militar, que os destaques do acontecimento do INPE e do CTA. Em São José, a luta contra a ditadura militar, ela atingiu vários partidos militantes. Mas no ITA nós tivemos o vice-presidente da UEE, ele foi morto em 74, né? Isso não é discutido, não é falado aqui na história de São José dos Campos. Então nós tivemos vários iteanos, estudantes que foram presos, torturados, presos por 2 anos, entendeu? Então, assim, a história foi bem dura no processo de 64, 74. Nós dividimos, inclusive, em 3 fases, 64 e 74, né, que foi a outra fase bastante pesada aí na época da ditadura. Bom, agora falta o lançamento do livro. Não, ainda precisa terminar o livro, ele não foi concluído, ele foi feito todo um livro. Para você fazer um livro, você primeiro faz toda a compilação, passa por
revisão, então está nessa fase ainda estrutural. Está no forno. Aí, Paulinho, você sabe também dessa. O nome da comissão era o nome de uma pessoa lá do ITA, né? Michael Gardenkrau. Que foi reitor. Foi reitor. Que ajudou todos os estudantes, ajudou a trabalhar esse processo de anistia, e que depois ele foi demitido, né? Depois que o pessoal ele fez uma diplomação simbólica lá, né? O pessoal foi anistiado e ele foi exonerado. Só conta a história quem tem história para contar. Muito bem. Amélia, nós vamos para mais um intervalo, e no último intervalo de hoje vamos saber de São José dos Campos. Como é que está? Quais foram os avanços desses dois primeiros anos de administração pela segunda vez do Partido dos Trabalhadores aqui em São José dos Campos? Eu sei que só no Santa Hermínia foram 867 famílias que receberam títulos, tivemos corredores de ônibus, tivemos SAMU, tivemos algumas conquistas aí que gostaria que você destacasse. O Clique Jornal volta já com a vereadora Amélia Naomi. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, vereadora Amélia Naomi. Neste último bloco, relembrar algumas coisinhas da Amélia, ela que recentemente deixou a presidência da Câmara Municipal aqui de São José dos Campos, mas ela por formação é assistente social, foi líder estudantil, sindicalista, foi do sindicato do Sindimetal. O pessoal conta cada história lá da GM, da Amélia, que ela deitava na rua lá e parava os ônibus. Que época boa, né? E bem na época mais difícil, né, Amélia? E por isso está aí pelo 7º mandato. Bom, a Amélia, você é suplente de deputada federal. Olha, eu não sou suplente, porque 3 deputados na frente é muita gente, é muito longo. Gente, é terceiro suplente, né? Terceiro suplente, mas não significa nada, não muda nada. Quer dizer, o suplente seria o quê? O primeiro? Primeiro, segundo.
É porque para federal ainda tem nomeações, bastante nomeações, mas terceiro já é mais difícil de entrar, né, Mel? Mas na sua coligação, quem é que está na frente? É sangue puro ou não? Não, tem um menino do PCdoB, que é o primeiro suplente, que já foi deputado, acho. Uhum. E depois tem bom, eu não lembro. Não lembro. Faltou quantos votos, Amélia? 3.400. Muito pouco. Sim. Poxa vida. A Amélia acabou sendo vítima daquela onda contra o PT, né? São José virou um bastião, né? Todo mundo veio buscar voto aqui. Né? Esse foi o PT tem essa questão de democracia, deixar todo mundo à vontade e tal. E isso não acabou atrapalhando na captação desses 3.000 votos, Amélia? Olha, toda derrota você pode pegar por esse aspecto, pode pegar por outros, mas acho que o que a Shirley falou é o aspecto que mais que é real. A onda anti-PT que foi na reta final foi uma onda muito grande, pesada, e eu fui vítima desse processo todo. Porque ele se repetiu no Vale inteiro aqui também, no estado de São Paulo. É a mesma votação que a Dilma teve aqui na região, teve em São José, teve na região. Quer dizer, quem estava com aquela bandeira, as pessoas olhavam assim com uma certa, não, eu ouvi dizer e tal. Foi a onda de difamação. Agora, por que isso no Brasil? E a gente vê pessoas humildes, gente simples, gente da periferia, às vezes, Amélia, do lado da direita. Não dá para entender isso. Eu acho que os meios de comunicação aqui no Brasil precisam ser repensados. A Rede Globo bate direto no governo federal, todas as ações, né? Então, nós não temos uma divulgação dos programas, das propostas ou dos encaminhamentos do governo federal. A gente não via nunca se falar do FIES na televisão, só agora a gente escuta falar da FIES com uma visão negativa. Então, esse é um problema real que a gente vive no nosso cotidiano, que é como os meios de comunicação do Brasil trabalham contra este governo. Mas é contra não é contra todos os governos. Porque, veja, há pouco tempo, agora, o mês passado, nós tivemos nas contas da Sabesp um valor altíssimo em alguns bairros aqui da periferia de São José. As pessoas pagaram o dobro. E nenhum meio de comunicação divulgou e nem questionou, porque como a empresa terceirizada que faz a coleta de dados não renovou o contrato, então foi para uma amostragem. E com isso teve essa alta. E é ligado ao governo do Estado. Governo do Estado, então não teve nenhuma pressão, nenhuma divulgação. Agora, se fosse alguma coisa do governo da Dilma ou de algum governo ligado ao PT, a divulgação seria enorme, imensa. Né? Agora, mas é uma desproporção. Agora, em São José dos Campos é da mesma forma. As emissoras de rádio daqui de São José dos Campos, todas estão nas mãos de religiosos. Rádio Clube com a PIB, a Rádio Piratininga com a Igreja Universal, a Rádio Logos, que é só evangélico. Isso. Quer dizer, ficou um negócio desproporcional. Além de colocar os profissionais na rua. E ainda ficou só de um lado, não tem igualdade de comunicação aqui, Amélia. É preciso... A Shirley tem até falado da regulação da mídia. Precisa fazer a regulação da mídia, porque ela tem interesses de particulares, na verdade elas são concessões, deveria ser de interesse público, né? Uhum. Então isso aí tem que ser logicamente corrigido. Mas também tem jornal, por exemplo, tem jornal aí que está à beira da falência já, né? A gente só está esperando. Ô, Amélia, agora, depois da reeleição da presidente Dilma, presidenta, como você gosta de chamar, surgiu um fenômeno que eu nunca tinha visto no Brasil. De repente, teve um ódio coletivo. Que as pessoas não aceitaram a derrota. Na medida em que você não aceita a derrota e tem uma agenda em movimento, então nós tivemos um movimento crescente
né, de pessoas contra o PT, nesse processo todo. Então, eu não aceitei e vou... Tal. Infelizmente, quer dizer, na medida em que a gente apresentou uma proposta do um ministro da parte econômica, que fez uma proposta que os movimentos sociais levaram um susto, então você tem, a partir daí, uma crescente enorme, fortalecidas pelos meios de comunicação e pelo partido que foi derrotado. Então, essa é uma realidade que nós estamos vivendo. Agora, é impossível ter o impeachment da presidência, primeiro, porque nós não estamos vivendo em nenhuma situação. Ela faz 3 meses que ela assumiu, né? Janeiro, Verdade. fevereiro, março. Então, aí você sabe que naquelas manifestações que teve, eles fizeram uma pesquisa na Datafolha, né? Já que o pessoal gosta de acreditar nessas instituições aí, né? 2% somente das pessoas que estavam lá votaram na Dilma. Quer dizer, era uma manifestação mesmo da direita. Né? Olha, mas o que está faltando para o PT, vou até dar minha contribuição aqui. Uma coisa, Amélia, que o povo brasileiro adora, e a Shirley acabou de comprovar isso. O povo adora pesquisa. Está faltando isso para o Partido dos Trabalhadores. Pesquisa como a Datafolha, que é completamente do lado oposto, é comentada várias vezes, dezenas de milhares de vezes por dia. Fazer pesquisa, mostrar pesquisa, porque o povo gosta de pesquisa. Então, mas fundamentalmente as pessoas elas precisam ver que tem gente manipulando as informações, manipulando as questões, fazendo elas pensarem que é só um lado que fez errado e que o outro lado é tudo santo. Só que na realidade o que a gente precisa não é nem a mudança dos personagens. É uma reforma política, onde ela muda a estrutura da política. O financiamento de campanha, por exemplo, é um dos fatores que fazem acontecer esses desvios, a maioria dos políticos. Né? Bom, Amélia, o nosso pedaço é São José dos Campos. O prefeito Carlinhos já esteve aqui conosco, a cidade teve a regularização fundiária, teve aí o bilhete único, teve SAMU. Quais foram os avanços aqui nesses 2 anos de PT em São José? Olha, eu acabei de vir de uma entrega de sorteio para as casas lá no Paraíso, tem Paraíso 1 e 2. São vários moradores que foram sorteados. De qual região que é? Na região sul. Ah, sul. São os apartamentos que saíram pelo Minha Casa Minha Vida. As pessoas já estiveram esse final de semana conhecendo, serão entregues até o final do mês, mas um apartamento, principalmente daqueles de baixa renda. Uhum. A prestação vai ser no entorno de R$80 por 10 anos. Então, esse programa que nós estamos implementando de moradia é um grande avanço, estava parado. A maioria das pessoas faziam 16 anos que estão na fila, outros 10. Então, a gente viu muito... Chegou o gargalo do Pinheirinho, né? Nós vimos muita emoção hoje na escolha dos apartamentos. Eu acho que é uma marca importante do governo do Carlinhos, Shirley, porque não é só a entrega de apartamento, é a política para aceitar e sentar com todos do movimento do Pinheirinho, que já tem o terreno, que estão nesse processo de construção das casas, esses outros moradores que estavam no sorteio, que estava parado e que retomou, e para a gente retomar a construção desses apartamentos, nós tivemos que mudar a lei de zoneamento, né? A Câmara votou 4 mudanças de lei de zoneamento para que pudéssemos entrar no Minha Casa Minha Vida. Além disso, tem a própria regularização, que é um avanço bastante grande. Infelizmente, antigamente, a gente só via denúncia de derrubar casa, recolher o material. Isso nunca mais se ouviu falar nisso. Nunca mais, né? Mas imagina, teve uma casa derrubada de um jovem que não estava em casa, que a esposa estava trabalhando e a casa todinha derrubada, né? Então, quer dizer, agora, quantas mil habitações? Vai chegar a 5 mil. 5 mil nos 4 anos. 4 anos. Bom, 5 mil habitações, SAMU, em São José dos Campos. Já tem um levantamento do SAMU, Amélia?
o quanto se melhorou, quantas vidas... Os números eu não tenho aqui, mas o secretário Paulo Reutenberg, se vocês quiserem entrevistá-lo... Claro. Ele tem todos esses números, não só do SAMU, mas também do Mais Médicos, que hoje nós temos vários médicos cubanos aqui em São José. Estamos iniciando um abaixo-assinado, até porque o PSDB apresentou uma subemenda no Congresso Nacional agora, e que praticamente acaba com mais médicos, né? Então, nós estamos retrocesso. Fortalecendo aí os mais médicos. Em São José, nós temos 43 equipes dos mais médicos. E eram só 3? Só 3. Eram de 3 para 43. Visita de casa em casa. Amélia, qual o seu endereço na internet? Eu gostaria que os internautas do Brasil todo que nos ouve aqui pela Rádio CT pudessem entrar em contato contigo. Amélia PT, né, e meu endereço eletrônico é vereadoraAmélia@gmail.com. Esse Amélia PT é @câmarasjc.gov.br. Ou nas redes sociais. Sim, Amélia São José dos Campos, né? Amélia PT. O e-mail que eu leio é o vereadoraAmélia@gmail.com. Sua mensagem final, Amélia, a gente está muito agradecido pela sua presença aqui, veio a brilhantar, mais uma mulher falando de vida, de igualdade, falando de luta. A capa do nosso Facebook é contra a violência da mulher. Ah, que ótimo. Exatamente. Parabéns, que bom. Sua mensagem final. O que eu quero desejar a todos, e à rádio e ao sindicato, é muita luta para que a gente tenha um país com mais solidariedade, um país mais igual, um país com menos injustiça social, que eu acho que é o nosso sonho, é a nossa busca cotidiana. Que bom. Amélia, muito Obrigada, obrigado Amélia. pela sua presença aqui na Rádio CT. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando, com a presença da vereadora Amélia Naomi, do PT aqui de São José dos Campos, um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editorialista foi a minha colega, a jornalista Shirley Marciano. Gino Genaro é o diretor de comunicação e a presidência é do engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela audiência, companhia e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.